Então vamos lá, né? Como é que estão as coisas? Tá aqui. Compartilhar esta guia. Compartilhei a guia errada. Vamos lá. Então, vamos entender como é que eu pego um vetor e particiono ao meio. São três partes que a gente tem que fazer, certo? O merge sort ele é composto de três partes. A primeira parte é quebrar o vetor até ele chegar a ter uma posição, certo? Então, merge sort ele tem primeira parte, quebrar o vetor, certo? Depois, aí eu tenho uma segunda parte. Então, quando eu quebro o vetor, ele tem que ser recursivo. Por quê? Porque eu tenho que empilhar cada uma das quebras que eu estou fazendo. Então, eu vou ter que ter duas pilhas, né? É a pilha, vou chamar de pilha esquerda, virtualmente, tá? Pilha direita, tá? Então, vamos pegar um vetor de 8 posições. 8 posições, certo? Então, quando eu quebro o vetor, o que eu vou ter na pilha? Eu vou ter o vetor de 1, de 0 a 3, e do outro lado, um vetor de 4 a 7. Ok? Então, vou botar aqui o tamanho deles. Que é de 4 posições e o vetor de 4 posições. Quando eu quebro de novo, aí eu vou ter uma pilha para esse cara aqui. Eu vou ter uma pilha esquerda. Vou botar só esquerda, tá? Esquerda de vetor de 0 a 2 a 1, de 2 posições, e um direita de vetor de 2 a 3. Certo? Quando eu quebrar de novo, aí este cara aqui vai ter um vetor esquerda, vetor de 0 a 0, e o direita um vetor de 1 a 1. Ok? Este cara aqui, ó, vetor de 0 a 0 de 1 a 1. Beleza. Feito isso, né, eu fui quebrando o vetor. O que eu tenho que fazer? A segunda parte, que é ordenar o vetor. Ora, ordenar o vetor é a parte mais fácil. Está pronto. Né? Então, eu ordenei o vetor, ele está pronto.
Ok? Agora, qual é a terceira parte? Juntar os vetores. Professor, mas está pronto? Está pronto. Né? Por quê? Para eu ordenar um vetor de uma posição, eu não tenho que fazer nada. Então, vamos olhar como é que é a ordena. Se eu pensar na ordena, é assim. Vetor, né? Passo um vetor aqui qualquer, tá? Aí eu passo início, fim, botar I e F, tá? Só para facilitar a nossa vida aqui. Então, se início igual a fim, consigo aqui? Entrou? Consegui autorizar? Não consegui pelo outro lado. Bom, voltando. Se o início igual ao fim, ou seja, ele tem só uma posição. Retorna vetor. Certo? Está ordenado. Agora, isso é ordeno. Se não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que concatenar. Por quê? Eu tenho certeza que os dois vetores estão... Vou botar só VA, tá? VA, IA... Esquece a ordem. Esquece assim. Tem que pensar dois jeitos. Se ela tem uma posição, se não, o que eu vou ter que fazer? Eu vou quebrar o vetor. E aí eu vou ordena o vetor de I até F sobre 2, certo? O vetor de F sobre 2 mais 1 é F. Tá? Vamos lá. Eu cheguei lá. O cara é 1. Se não é 1, eu quebro. E depois que eu quebro? Então, eu quebrei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Nesse momento. Isso aqui é a quebra. O que eu vou ter que fazer nesse momento? Aqui eu quebrei. Fui lá, quebrei. Se for uma posição, eu retornei esse vetor. Quando eu retornei esse vetor, eu tenho que retornar para alguém que chama esse ordeno. Acho que isso aqui eu quebro.
Então, o que que eu vou ter? O que que eu vou ter? Eu vou ter aqui a quebra feita, beleza. Agora vamos pensar como é que ordena. Eu tenho que ter dois vetores de uma posição. E vou ordenar esses dois vetores. Por quê? Ele vai voltar até chegar a uma posição. Quando chegar numa posição, ele voltou um, e aí ele vai quebrar aqui, ó. Vamos lá. Ele foi lá. Ele quebrou o vetor em duas posições. Aí ele pegou esse vetor e chamou de novo. Certo? Aí quebrou esse vetor em duas posições. Foi lá de novo e chamou. Aqui ainda nessa quebra. Tá tudo nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Vou chamar de linha. Vou botar aqui. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos pegar devagar. Ó, eu peguei um cara de 8 posições. Então vou lá, chamo quebra vetor com 8 posições. O que que ele vai olhar? Né? Início é igual a fim? Não. Então, se não é igual a fim, eu vou quebrar. Ponto. Então, ele vem lá para a posição 5 e quebra. Beleza. Quando eu chamo quebra, tá aqui. Pegou este cara aqui. O que que ele vai fazer? Vai chamar o quebra. Vai perguntar, início igual a fim? Não, início não é igual a fim. Tá? Então, o que que ele vai fazer? Quebra de novo. Quebra de 0 a 1. Aqui nessa esquerda aqui, ó. Tá? Estão acompanhando. Aí, o que que vai acontecer? Chama de novo. Início igual a fim? Não, 0 não é igual a 1. Então, se 0 não é igual a 1, o que que eu vou fazer? Quebra de novo. Quebrou de novo, eu venho para cá. Beleza? Só que eu estou aqui, ó, 0 e 1. Ok? Quebrou esse cara. Opa, eu vou voltar este cara para cá. Então, da primeira quebra, eu voltei ele. Certo? Voltei para quem? Para cá, para essa linha, ó. Certo? Então, eu tenho um vetor que retornou este cara. Só que eu tenho que guardar ele em algum lugar. Ele não está guardado aqui. Quebrei. E agora? Eu vou quebrar a segunda parte deste cara. Qual é a segunda parte? É a metade, né? O final dividido por 2 até mais 1. Então, 2 dividido por 2 mais 1. Bom, aí vai. É 1 dividido por 2 dá 0, mais 1 é 1. De 1 a 1, certo? De 1 a 1, ele vai quebrar. É igual? É. Então, agora eu tenho dois vetores aqui, certo? Tendo esses dois vetores, então vamos lá. Certo? O que que eu tenho que fazer agora? Eu estou com dois vetores que estão ordenados. Entenderam? Então ele foi lá, quebrou o vetor. Beleza. Chamou o vetor 1, vetor 2. Tá? E agora? Eu estou com dois vetores na mesma posição. O que que eu tenho que fazer? Juntar os dois vetores que estão ordenados. Porque eu sei que eles estão ordenados. Então,
juntar em ordem V1 e V2. Certo? Então, o V, que é o original, qual é o V original aqui? Ó? Então, este é o V original, que quebrou em V1 e V2. Quebrou aqui e aqui. Ó. Este é o V original. Ele vai juntar em ordem. E depois que eu juntar em ordem, retorne. V. Deu para entender a lógica? Então, eu vim, quebrei o 8 em 2 de 4. Aí, quebrei 1 de 4 em 2 de 2. Aí, quebrei o 2 de 2 em 2 de 1. Beleza. Agora, eu tenho o vetor 1 e o vetor 2. Certo? Quando eu tenho o vetor 1 e o vetor 2, o que eu tenho que fazer? Eu vou juntar ele em ordem. Veja que cada vez que eu estou fazendo, né, eu não estou olhando lá o algoritmo, eu não estou olhando o desenho que eu fiz anteriormente, né, que está um pouco diferente. Agora eu estou pensando o que eu estou fazendo. Né? Então, chamei, tá? Ele entrou aqui, ó, né? Dividiu pela direita pela esquerda, aí dividiu esse cara aqui em 2, dividiu esse cara aqui em 2. Chegou aqui, opa! Então, V de 0 a 0 entrou aqui. Então devolve o V. Esse cara aqui tem uma posição. Certo? Esse cara aqui vai fazer o quê? Terminou e vai para a próxima, que já está neste V de 1 a 1. V de 1 a 1 é esse cara, então devolve esse V aí, de 1 a 1. Beleza, devolveu para esse cara aí. Ok? E agora, este V aqui, certo? De 0 a 1, vai ser o quê? Vou juntar em ordem. Então, tá escrito, deixa eu botar aqui separado, só para... o V1 e o V2. E vou colocar onde? No vetor original. Coloquei no vetor original, este cara voltou. Voltou para onde? Voltou para cá, para o esquerdo. Certo? Então, V2 e V1, que foi a chamada do primeiro, certo? Quebrou, voltou. Está ordenado. Então, este vetor aqui, deixa eu botar aqui de azul. Este vetor aqui eu ordenei, este vetor aqui eu ordenei, esses dois juntaram e voltaram para cá. Certo? Bom, se voltou para cá, o que eu tenho que fazer? Esse V1 desta chamada é este cara aqui. Tá? Então, o V1 desta chamada, ok? Desta chamada aqui é este cara aqui. Falta o V2, que é este cara aqui, ó. O que ele vai fazer? O mesmo processo. Vai dividir em esquerda, direita, até quando? Até ele encontrar 1. Quando ele encontrar 1, vai voltar o V1, vai voltar o V2. E aí o V, ele junta em ordem. Juntou em ordem, aí este cara vai estar ordenado. Aí então tem o V2 ordenado. E agora? Vou juntar em ordem. Professor, Pode falar, Tiago. do jeito que tá aí, não vai ficar em loop, não?
Porque se eu entendi bem, e aparentemente não, então, o senhor vai, o senhor vai quebrar o vetor e juntar o vetor, e, e aí quando vai parar? Só que quando eu junto, eu retorno aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo o retorno aqui, ó? Ah, sim, entendi, Então, quando entendi. eu retorno, ele quebra. Esse é o nosso break, tá? Professor, é que assim, eu já entendi mais ou menos como é que funciona a pilha de recursão Certo. da função, só que eu tô com um pouquinho de problema para abstrair isso dentro de um vetor, por exemplo, porque esse aqui, a gente vai quebrar ele até chegar em um, Sim. certo? Aí a gente junta, e aí depois a gente vai voltar para dois, É, ó. para uma situação onde ele tinha mais posições, né? Ok. Só que quando ele volta para uma E situação de ter mais posições, eu já vou juntar. Aí eu chamo outra função, que é juntar em ordem. O que é juntar em ordem? Ele pega o primeiro, compara, né? Pega o menor e coloca. Aí pega o segundo com o primeiro, compara, coloca. E aí eu retorno este vetor, que não é a quebra. Ó. Esse vetor aqui da linha 3, tá vendo? Esse vetor da linha 3, qual é o papel dele? É encontrar um cara, certo? Então eu vou quebrando, quebrando, quebrando até achar um cara. Quando eu volto, ele volta para cá, ó, porque foi esse cara que chamou. Por quê? Ele não tem uma posição, então ele chamou aqui. Chamou uma metade e outra metade. Então, tem 8, aí chamou uma metade, a outra chamou uma metade, linha 5. Aí vem para cá, linha 5. Vem para cá, linha 5. Aí vem para cá, linha 3. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, aqui ele chamou linha 5, aqui ele chamou linha 5, aqui ele chamou linha 5 e aqui ele foi para a linha 3. Quando ele foi para a linha 3, ele voltou para a linha 5, certo? Esse 3 voltou para a linha 5, ok? O que tem depois da linha 5? Tem o return? Não, ele não está retornando. Então, ele tem que executar a linha 6. Então, ele vai para a linha 6. A linha 6 vai chamar a linha 3. Certo? Quando a linha 6 for executada, quando voltar a linha 3, vou voltar para esse cara. Aqui está errado. Aqui não é quebra, tá? Aqui é retorno. Retorne V. Ele vai voltar para este cara. Voltou para a linha 6, o que ele tem que fazer? A linha 7. O que a linha 7 diz? Junta em ordem. E aí ele retorna para este cara da linha 5. Não é mais esse, tá? É o V1 dessa interação aqui, ó. De V0 a V1. Ele retorna o cara junto. O que ele vai executar agora? A linha 6. Para achar o V2. Que vai executar de 2 a 3, aí vai quebrar, né? Vai executar esquerda de 2 a 2 e direita de 3 a 3. Aí o mesmo processo. Aí vai retornar o quê? Um vetor de duas posições ordenado. Voltou, o que ele vai executar? A linha 6. O que é a linha 6? Né? Opa, executou a linha 6. Vai executar o quê? A linha 7, que é juntar um vetor de duas posições com outro vetor de duas posições. Executou a linha 7, executa a linha 8. Vai retornar a linha 8 para cá.
Beleza, né? Para essa pilha aqui de 0 a 3. O que ele vai executar? A linha 6. O que é a linha 6? Ele vai quebrar a pilha de 4 a 7. Vai fazer de 4 a 6, 4 a 5, de 4 a 5 e de 6 a 7. De 4 a 5 vai executar 4 e depois 5, 4, linha 3, volta 5, linha 6, 3, linha 6, de volta, linha 7, linha 8. Então, este mesmo processo aqui, ele vai se repetir aqui, depois ele vai se repetir aqui, nesta direção, e vai se repetir aqui nesta direção. Até que eu tenha um vetor de 4 posições ordenada, vai ser o vetor 1. E o vetor de 4 posições ordenada da pilha direita, que vai ser o vetor 2. Posso chamar aqui vetor direito, vetor esquerdo, vetor direito. Só para vocês entenderem. E aí ele junta os vetores e devolve esse cara. Isso aqui está aqui dentro do sinal, tá? Mas aí, na verdade, tanto faz. Eu não preciso do senão, tá? Eu só coloco eu só coloco o senão para que vocês fique mais claro, mas o if é só isso aqui, senão ele vai fazer o que está na linha 4, na linha 5, na linha 6, na linha 7, assim sucessivamente. Certo? O juntar em ordem tá ok, né? Certo, Thiago? Certo, professor, já está em ordem, tá ok. Tá. Então, passado isso, tá feito. No final, acabou. Porque é o juntar em ordem que tu vai usar como que vai ser o ordenação. Não, recursivamente, obviamente. Não sei se dá para fazer recursivo, tá? Mas eu acho que dá. Dá, Felipe, para fazer recursivo? Felipe acho que fez. Eu acho que dá. Então pronto. Ok? Mais alguém? Deu para entender aí, Thiago, onde pode estar acontecendo o problema? Deu, professor, mais ou menos assim, mas a questão mesmo é em relação A pilha, à né? chamada da... Por isso Não, a pilha eu já peguei mais um pouquinho também. Com a prática, né, de uma hora a gente entende assim, melhor. por isso que eu fiz questão de colocar aqui, né? Para você entender como é que está indo, né? Infelizmente não dá para ver a volta aqui. Tá? Não, mas eu entendi. Mas, O negócio, é porque assim, o senhor falou que era parecido com a função Fibonacci, né? Eu ainda não tinha visto a função. Aí eu fui ver como é que era a função, como é que ele fazia. E aí ele passava a função para os dois lados, né? E depois ele juntava. N-1 e N-2, Isso. Só que aí fica fácil de abstrair porque você está trabalhando com um elemento só. E no vetor você está trabalhando com mais elementos e outras coisas que são inerentes ao vetor, né? Por exemplo, tamanho, sei lá, posição atual, essas coisas aí também tem que levar em consideração. Que aqui eu abstraio, entendeu? Isso abstrai.
Aí eu É. vou tentar fazer igual na abstração, assim não dá muito Não, certo. Igual aquele não dá. retorne A e B. Mas é porque, assim, aí é uma questão de implementação mesmo. Entendeu? É, pois é. E, na verdade, olha só. A gente pode usar um vetor void, na grande maioria das vezes, para retornar. O cara não precisa definir o tamanho dele, né? Mas a única vez que eu só vou saber se é uma posição só é esse cara aqui. Aí nesse junta e ordem, eu não preciso passar o tamanho dele, certo? Eu preciso passar a posição inicial, porque se eu vou fazer ele recursivo, tá? Juntar em ordem recursivo, eu preciso passar a posição inicial, a posição atual. Por quê? Eu vou ter que passar o fim, não vai ter jeito. Mas aqui é assim. Aqui é início, fim sobre 2, fim sobre 2 mais um, que é o outro início, e o fim. Basicamente, tiver que passar as quatro, início e fim, ponto. É só isso aí, certo? Tá? Basicamente isso. Ok? Mais alguém com dúvida? Obrigado, Thiago, pela participação. Eu acho que o caminho é um pouco esse aí. Tirar o. Mais alguém? Ó, vocês têm que fazer igual o Thiago, cara. Entendeu? Vai lá, não conseguiu, tem dúvida, vai e pergunta, né? Ele vai tentar de novo. Se não der, a gente continua aqui, volta. Você vê que eu estava programado para dar uma aula hoje. Mas isso não impede do Thiago tirar dúvida, a gente parar a aula e tirar dúvida. Tá? É isso que eu quero que todos vocês façam. Né? Não tenha medo de, não, professor. Agora, o Thiago só vai ter dúvida, né, se ele botar a mão na massa lá. Né? Ou seja, pensar, então, que é aquilo que é a primeira parte aqui, ó, está escrito aqui, merge sorte. É pensar, né? Aí o que que eu fiz aqui? Vocês veem que eu pensei assim, ordena, aí tirei, aí eu pensei assim, não, pô, qual é a posição? Vai chegar naquela uma posição. Então, essa primeira parte aqui toda foi eu pensando na proposta. Isso aqui não é um algoritmo, é uma ideia. Agora eu tenho um algoritmo, né? Que é essa segunda parte aqui, onde tem um quebra. Então eu tenho um algoritmo. Já tem implementação? Não, não tem implementação. Isso ainda é uma abstração, né, de como eu vou fazer. Ora, se esse vetor aqui é um vetor do tamanho máximo do meu merge, se é um vetor void, aí eu tenho que passar o tamanho, não sei, né? Isso é uma questão de implementação. Isso vai depender da linguagem que está sendo implementada. Mas a proposta é um pouco essa. Beleza? Rapaz, a foto quando o Lucas tira a câmera é uma, né? Agora quando ele aparece, bicho, a realidade é outra, né? Beleza? Mais alguém tem dúvida? O Felipe tá sempre de boa rindo aí, né? Tinha semestre passado tinha uma aluna que ela tava sempre assim. A foto dela era assim. Pô, tá só pensando, né? Tem um pontinho aqui. Ah, entendi.
Beleza. Ok? Podemos continuar, então? Tiago, se ainda ficar alguma coisa, a gente tenta implementar essa ideia aqui, tá? Juntar em ordem parece que não é problema, né? Então, junta em ordem. Mas se tiver problema não juntar em ordem, né? Sugestão, imprime, por exemplo, aqui, quanto é I, quanto é F, dá um print para te entender, né, qual é a parte do vetor que você está, tá? Então, imprime entre a linha 5 e a linha 6, entre a linha 6 e a linha 7, tu dá um print, para te entender quem é I, quem é F, quem é I, quem é F. Né? Para te ver aonde que está indo a recursão, para te realmente perceber essa pilha aqui, ó. Esquerda, direita. Tá? Beleza. Então, vou ver aqui. Vou compartilhar outra coisa. Bom, o, o, outros, que a gente vai falar outro, hoje é o Quicksort. Tá? O Quicksort é um algoritmo que ele é, no geral, mais rápido do que todos os outros. No geral. Tá? A ideia é muito parecida com a ideia do merge, tá? Mas a escolha do ponto central ele tem a ver com um valor mediano. Como assim um valor mediano? Então, qual é a ideia do merge sort? O merge ele quebra exatamente ao meio. Né? Então, ele quebra o meio, pega um vetor e vai comparando. Tá? O quicksort, não. Né? Ele calcula, né, um valor mediano, tá? E a partir desse valor mediano, ele vai percorrendo. Então, esse valor mediano é calculado e não necessariamente ele está ali dentro do vetor. Tá? E é um valor, não é uma posição. Então, o merge ele trabalha com posição do vetor. O quick ele vai trabalhar com o valor do vetor. Então, ele olha, ora, para esse valor mediano, dado, por exemplo, 10 como valor mediano, os que estão abaixo de 10, aí eu vou olhando o vetor, certo? Está abaixo de 10, vai ficar para a esquerda. Está acima de 10, vai ficar para a direita. E com isso, ele vai ordenando. Né? Depois ele pega esse vetor e vai dividindo novamente. Então, esse valor mediano é chamado de pivô. Tá? E aí, faz esse trabalho. E aí depois eu quebro, pego esse valor, pego esse vetor que está abaixo de 10, certo? E aí eu faço o mesmo processo. Tiro o pivô dele, que é o valor mediano, e faço de novo o trabalho. Só que agora eu estou fazendo com vetor menor. E do outro lado eu estou fazendo com vetor menor. Né? Vou fazendo esse trabalho até que
eu tenha um vetor com uma sequência ordenada. Tá? Então, aqui, né, a grande questão é exatamente o cálculo do pivô. Não vou chamar de escolha, coloco aqui a escolha, mas não é a escolha, é um cálculo. Né? E, normalmente, esta escolha é através da mediana de 3 elementos da sequência. Quais 3? Por exemplo, pegamos o primeiro, o valor do meio e o último. Fazemos uma comparação entre eles e verificamos qual é o valor médio entre esses 3. Esse valor médio, ou seja, eu pego, vamos supor que tenha lá 5, 8 e 7. Aí eu vou dividir por 3. Então, 5 mais 8 mais 7 é 15, mais 5, 20. 20 dividido por 3 dá 6 e alguma coisa. Então, o valor médio vai ser 3 ou 6. Então, tudo que tiver abaixo de 6 vai para um lado, tudo que tiver acima de 6 vai para 8, vai para outro lado. Então, o que a gente vai ter? De um lado, o vetor 5, 4, 3, 2, 1, 0, enfim. E do outro lado, o vetor 7, 8, 9, 10, enfim. 6, 7, 8, 9, 10. Bom, o custo, né, desse algoritmo realmente depende da escolha do cálculo do pivô. Né? Então, como é que eu calculo? Eu faço a média entre o primeiro e o último, posso pegar um valor aleatório, posso pegar o elemento do meio, posso pegar a mediana entre o primeiro, o central e o último, tá? Mas ele vai pegar os valores, vai calcular o pivô. Pega os valores, calcula o pivô. Certo? Então, o pivô não é uma posição do vetor, é um valor calculado a partir dos valores do vetor. Certo? Bom, quando a gente quebra o vetor, né, e separa, não quer dizer que os valores estejam ordenados. Mas, como eles já estão maior e menor, eu já facilito o trabalho de ordenação. E com isso, paulatinamente ele vai ordenando. Tá? Bom. Então, a gente vai trabalhar aí com 4 indicadores. Né? A gente vai começar com 2 ponteiros em cada ponta do array, e aí eu vou escolher. Vou fazer aqui para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Vou pegar um exemplo. Depois eu volto lá. Tá? Então, qual é a regra aqui que eu vou para a escolha do vetor? Eu vou pegar a média, vou pegar as pontas, o primeiro e o último. Eu posso escolher qualquer função para a escolha do pivô, certo? Então, eu vou pegar o primeiro e o último, certo? E vou escolher o pivô. Tá? Bom, pivô então vai ser a média, deixa eu ver se é isso mesmo, 6.1 mais 4.4 igual a 10.5 dividido por 2 dá 5.2, 5.25. Você pode escolher 5.3, 5.2. Bom,
Veja que o 5,3 ele não está aqui. Agora eu vou lá. Se o ponteiro da esquerda for maior que o pivô, eu paro. E eu vou tentar mexer o ponteiro da direita. Certo? Se o ponteiro da direita for menor do que o pivô, eu paro e eu troco. Então, olha lá. Eu faço a troca. Que troca? Este cara, o primeiro, eu troco com o último. Então, vamos olhar aqui. Ponteiro da direita, da esquerda, tá? É maior que o pivô? É. Beleza. Então, eu vou olhar o ponteiro da esquerda. Ponteiro da esquerda é menor do que o pivô? É. Então, eu paro os dois e faço a troca. Eu troco este cara, a posição final, com a posição inicial. Simplesmente isso. Ponto. Troquei. E aí eu começo de novo. O pivô é o 5,3. O ponteiro da direita é menor que o pivô? É. Então, o da esquerda é menor? É. Então, anda. Ponteiro é menor? É. Da esquerda é menor do que o pivô. Então, anda. É menor? Não. Para. Parou? Eu vou olhar o ponteiro da direita. Certo? Ponteiro da direita é maior do que o pivô? É maior do que o pivô. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu ando decrementando. Anda para a esquerda. Certo? Ponteiro da esquerda, 6,3. É maior do que o pivô? É. Então, continua andando. É maior? É. É maior? É. É maior? É. É maior? É. É maior? Não. Quando não é, o que eu faço? Troco. Então, eu vou trocar o 5,1 pelo 9,4. Certo? Fiz a troca. Fiz a troca, começa de novo. Qual é o pivô? Calcula o pivô. 5,3. Porque ainda estão os dois lá. Aí você anda. Pô, opa. Não é, volta. Volta, 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 volta. Cheguei aqui nos dois. Cheguei com os dois ponteiros na mesma posição, significa que agora eu tenho dois vetores. Este vetor 4,4 até 9,4 e o vetor 8,9 até 6,1. E eu vou executar o mesmo processo nesses dois vetores. O que eu tenho aqui? Opa, desculpa. Eu vou ter o vetor 5,1, 4,4 a 5,1, que é menor do que esse pivô. Eu vou ter os vetores de 9,4 a 6,1, que são todos valores maiores do que o pivô. Certo? Então, eu vou ordenar de 0 a 5,1 e de 9,4 em diante. Ok? Aí eu vou lá. Pego primeiro esse vetor, a mesma coisa. Acho o pivô. Então, tenho lá 4,4 mais 5,1 igual a 9,5 dividido por 2, 4,75. Aí eu vou usar 4,7. Mesmo processo. 4,4 é menor que 4,7. Ando o vetor. Ando o vetor. Opa, achei os dois vetores na mesma posição. Os dois ponteiros.
melhor, ponteiro direito e esquerda na mesma posição. O que eu tenho? Eu sei que o vetor da esquerda, certo? Ele tem todas as posições menores do que o vetor. E o vetor da direita, todas as maiores. O que eu vou fazer? Dividir ao meio. Né? Pegar o vetor 4,4, 2,3 e começar o processo de novo. E o vetor 5,1 e até 5,1 começar o processo de novo. Veja que eu ainda não mexi aqui no outro. Então, eu estou descendo na pilha. Certo? Aí eu começo aqui. Pego a média de novo. 4,4 mais 2,3, 6,7 dividido por 2, 3,35. Escolhi 3,3 como pivô. Né? Calculei o pivô como sendo 3,3. Aí eu começo. 4,4 é menor do que o pivô? Não. Então, eu paro e ando. Aí eu vou olhar o vetor da direita. O ponteiro da direita. 2,3 é maior do que o pivô? Não. Então, eu paro e troco. Troquei, certo? Recalculo o pivô. Obviamente, tá? Que o pivô é o mesmo, tá? E aí eu vou olhar. 2,3 é menor do que o pivô? 3,3 é. Então anda. Eu andei e vou chegar na mesma posição. O que vai acontecer? Eu vou quebrar o pivô em 2. Só que quando eu quebrar o vetor em 2, o que vai acontecer? Ele tem uma posição só, certo? Então, eu considero que ele está ordenado. Eu tenho uma posição só, o outro, considero que está ordenado. O que eu faço? Não preciso fazer o join. Né? Eu só preciso entender que esse vetor de duas posições está ordenado. Eu não tenho mais que juntar ordenando. Tá? Ele já está ordenado porque eu fiz as devidas trocas. Aí eu vou para o outro vetor. Ele tem uma posição só e eu sei que ele é maior que tudo que está à direita dele. Então, certo? Ele é uma posição só, está ordenado. Fechou. Agora, esse vetor 2, 3, 4, 4, 5, 1 está ordenado pelo milagre do algoritmo de ordenação. O que eu tenho que fazer? Voltar na recursão, certo? E calcular para este vetor de 9 a 4 a 6,1. 9, 4 mais 6, 1 dividido por 2 vai dar 7,75. O pivô vai ser 7,7. Ok? Aí começa o processo de novo. 9,4 é menor que 7,7? Não. Então para. 6,1 é maior que 7,7? Não. Para. Parou? Troca. Troca de posição. Por que troca? Porque left e right estão em posições diferentes. Se eles estão em posições diferentes, troca. Trocou, calcula o pivô de novo. Claro que vai ser 7,7 neste caso. Aí vai percorrendo. Certo? 8,9. Opa, 6,1 é menor, mas 8,9 não. 9,4 é maior, mas 6,3 não. Troca. Troca, continua. Né? Eles não estão na mesma posição. 6,3 é menor, certo? 9,8 para. 8,9 é maior, 7,0 para. Troca. Continua. Agora, 7 menor,
7 é menor que o pivô? Então anda. 9,8. 10 é menor que o pivô? Não. Então anda aqui. 9,8 é maior? Então anda. 10 é maior? Então anda, só que ele chegou. Left e right igual. Estão na mesma posição. Se estão na mesma posição, o que eu vou ter? Dois vetores. O vetor 6,1 a 7,0 e o vetor de 10 a 9,8. Eu não sei ainda se esse vetor está ordenado, certo? O algoritmo não sabe. A única coisa que o algoritmo sabe é que todos os elementos do vetor esquerdo são menores do que o pivô. E que todos os elementos do vetor direito são maiores do que o pivô. Ponto. Ok? Então, visualmente, na cabeça de vocês, vocês sabem que o vetor esquerdo está ordenado. Mas só vocês sabem. O algoritmo não sabe. Porque o algoritmo não tem olho. Certo? Ele tem que processar. Tudo bem? Então, na hora que ele vai processar, mesmo processo. Pega 6,1 mais 7, divide por 2, 6,5. Então, o vetor é 6,5. Opa, o pivô é 6,5. Aí eu pergunto, 6,1 é menor que 6,5? 6,3 anda, certo? Andou para cá. Aqui já pulou a etapa. 6,3 é menor que 6,5? Então anda. Certo? 7,7 aí andou para cá. Opa, os dois ponteiros estão na mesma posição. O que eu tenho que fazer? Certo? Quebrar esse vetor ao meio. Quebrar esse vetor. Aí eu vou ter o vetor 6,1 e 7,3 e o vetor 7,0. 6,1, 7,3, acha o ponto médio. 6,1 mais 6,3 igual a 12,4. 12,4 dividido por 2, 6,2. Opa, 6,1 é menor que 6,2, anda, juntou de novo. Então, significa, como eu tenho só um elemento, ele já está ordenado. E aí eu volto. Um elemento está ordenado, volto. Dois elementos, mas eu já voltei. Esse cara tem um elemento. É um vetor de uma posição. Está ordenado. Então, obviamente que esse vetor aqui, esquerdo, vetor direito, todos os valores dele, que só é um, são maiores do que este vetor esquerdo, e esse vetor esquerdo já está ordenado. Então, pronto. Ordenei. Ok? Vou para o vetor 10 a 9,4. Certo? 10 mais 9,4, 19,4. Dividido por 2, dá 9,7. Mesma história. 10 é menor que 9,7? Não, então para. 9,4 é maior do que 9,7? Não, então para. Troca. Começa de novo. 9,4 é menor que 9,7? Então anda. 10 é menor. 8,9. 9,8 é menor que 9,7? Não, para. Vem para cá. 10 é maior? Então, que o pivô então anda. 8,9 é maior que o pivô? Não. Então para. Vai parar em 8,9 e 9,8. O que faz? Troca. Trocou. 8,9 é maior que o pivô. Anda. Chegou no igual.
os dois ponteiros estão na mesma posição, pega o vetor 9,4 a 8,9, depois pega o vetor 9,8 a 10. Obviamente que vocês vão fazer o processo, vai dividir ao meio, certo? Vai ver que tem uma posição só, está ordenado, né? Aqui vai criar o pivô, vai ordenar, certo? E aqui vai a mesma coisa. Vai criar o pivô, vai andar, vai ordenar, ponto. E, por fim, o nosso vetor está ordenado. Veja que é diferente, porque eu quebro, não é ao meio, certo? E ele vai ficando ordenado da esquerda para a direita. Devagar, devagar, devagar. Da esquerda para a direita ele vai ordenando. Tá? No caso do merge sort, ele ordena a primeira metade, a segunda metade, depois a primeira metade, a segunda metade. Tá? Mas ele vai juntando. Qual é a dificuldade desse vetor, desse algoritmo? É sempre passar a posição inicial e a posição final. Certo? Então, eu tenho que guardar, além do ponteiro, eu tenho que guardar qual é a posição final. Qual é a posição inicial. Ok? Obviamente que esse aqui é um algoritmo interativo. Tá aí para vocês saberem que não dá para fazer o quê? Que dá para fazer, mas não é assim. Né? Eu tenho um vetor, né? Uma chamada recursiva e uma chamada interativa. Então, o que a gente tem? A gente tem várias funções. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho a função quicksort, eu tenho a função de cálculo do pivô, eu tenho a função que move o ponteiro da direita, eu tenho a função da esquerda, eu tenho a função que move o ponteiro da direita, certo? Eu tenho a função que troca de posição, certo? Então, só aqui eu já tenho uma função para cálculo do pivô, uma função para mover o ponteiro, uma função para mover o outro ponteiro e uma função para trocar. Certo? E eu tenho a função de quando chegar, deixa eu ver aqui, de quebrar o vetor, certo? Quando chegar nessa situação, eu tenho a situação de quebrar o vetor para executar esse cara. Na verdade, ela vai se dar assim. Isso aqui é um zero, tá? Não parece, mas é um zero. Ok? Então, quebra, recomeça, quebra, recomeça, quebra, recomeça. Aí vai ter a mesma ideia de pilha. Só que as pilhas, olha, os vetores não são quebrados no mesmo tamanho.
Então, a ideia é, do particionamento, um grupo de chaves menores que o quê? Menores que o pivô que é calculado. Ficam do lado esquerdo. O grupo de chaves maiores fica do lado direito. A chamada recursiva, ela só para, né, quando, para ordenação, quando eu tenho vetor de uma posição. Porque aí eu tenho a garantia de que está ordenado. Com a garantia de que está ordenado, está tudo bem. Né? Quando eu voltar, já está certo que está tudo certo. Bom, então, após o particionamento, temos um grupo dentro do array do lado esquerdo com valores menores e um grupo dentro do array do lado direito com valores maiores. Se ordenarmos cada um desses grupos, no tema do total, um array totalmente ordenado. Como ordená-los? Utiliza a chamada recursiva para particionar os subarrays. Tem que lembrar sempre que ele vai receber como parâmetro onde começa e onde termina cada subarray. E verifica se contém somente um elemento. Se ele tem só um elemento, este é o critério de parada para as chamadas recursivas. Ponto. Tem um elemento, eu não tenho que verificar se está ordenado. Está ordenado. É igual a gente fez agora de manhã, mais cedo, né? Se o tamanho do vetor é 1, eu só volto esse vetor. Se não, só que ali eu tenho que, no caso do merge sort, eu vou ter o vetor 1, o vetor 2 e vou juntar. No caso aqui, eu não preciso juntar, ou eu não preciso juntar ordenado, né? Porque eu sei que eles vão estar ordenados já. Porque se eu tenho 2, eu vou comparar. Se eu tenho 2 elementos, eu comparo. Ó, vamos lá. Caso mínimo, eu tenho um vetor de 2 posições. Né? Tá aqui, ó, um vetor de 2 posições, é o caso mínimo. Mas eles não garantem que estão ordenados. O que eu tenho que fazer? Calcular o pivô, verificar se é maior, se é menor, né? Andar o ponteiro esquerdo, andar o ponteiro direito, até encontrar os dois. Se for menor, os dois troca, né? Quando para, troca, e aí faz a quebra exatamente no momento de troca. Quando eu fizer a quebra, certo? Troquei. Quando eu fizer a quebra, quando eu passar para executar, esse cara vai ter um elemento só. Se ele vai ter só um elemento, já está ordenado. Se esse outro tem só um elemento, está ordenado. Se esse cara tem só um elemento, ele está ordenado. Ponto. E aí segue o baile. Entendeu? Seguindo o baile, vai para o outro lado. Se está tudo ordenado, até o ponto final que eu quero, segue o baile. Voltou. Perguntas. Cri, 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 cri. Não. Nenhuma pergunta. Mas, às vezes eu acho que eu sou o professor mais eficiente do mundo. Né? Fala, Thiago.
professor, quando chega naquela situação onde tem duas posições do vetor, ele não quebra, né? Ele só... Quando está nas duas posições, ele faz o mesmo processo. Calcula o pivô, aí vai andando. Começa com o esquerdo, verifica se é menor que o pivô. Se não, se não for menor, ele para, vai para o direito. Verifica se é menor do que o pivô, se é maior que o pivô. Se não for, para. No momento que parou, ele vai trocar. Obrigatoriamente ele vai trocar de posição. Certo? Estou com duas posições. Quando troca de posição, começa de novo. Certo? Só que dessa vez, o que vai acontecer? Deixa eu voltar lá. Ó, ele vai andar, vai escolher o pivô, vai andar, ó, 3.3, né? 4.4 é menor que 3.3, eu estou andando da esquerda para a direita. Aqui meu aqui está invertido. 4.4 é menor que 3.3? Não. Então, eu paro e vou andar o direito. 2.3 é maior que 3.3? Não. Então, veja que eu parei com ponteiro esquerdo e direito em posições diferentes do meu vetor. Se eu parei eles com posições diferentes, o que eu tenho que fazer? Troca. Certo? Então, eles estão parados em ponteiros diferentes, troca. Então, eu vou trocar. E agora, começa tudo de novo. Da posição inicial e da posição final. Calcula o pivô e vai verificar. Opa, 2.3 é menor que 3.3? É, então anda. Só que aqui eu esqueci. Quando eu ando para cá, o que vai acontecer? O ponteiro esquerdo está na mesma posição do ponteiro direito. Significa que todos os que estão à direita ou à esquerda do pivô, certo? Então, do ponteiro esquerdo menos 1, então o ponteiro esquerdo está aqui, ó, junto com o direito, certo? Então, da posição menos 1 do ponteiro esquerdo, tá? Tem duas situações de parada aqui. Quando eles chegam na mesma posição e quando eu vou perguntar, né? Porque 3.3 é maior, né? Ou 4,4 é maior, não é menor que o 3.3, ele vai parar, certo? E aí eu já estou na mesma posição. Então eu não preciso perguntar. Ou se eu perguntar, eu não preciso perguntar do right, porque certamente ele vai andar. Quando ele andar, vai dar diferença também. Aí depende do ponto de parada de vocês. Então, o que acontece aqui? Quando os dois estão na mesma posição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o vetor, esse vetor aqui, 2, 3, 4, 4, em 2. Um vetor que vai antes, então aí eu tenho que voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Um vetor que vai antes do ponteiro e o vetor que vai depois do ponteiro para até o fim. Do início até antes do vetor, do ponteiro. Aqui, ó. De 0 até o left PTR menos 1, certo? E do right PTR até o tamanho total. Aqui, na verdade, é menos 2, né? Mas tudo bem. Aqui é 0.
Aqui está na posição 0, 1, 2. Está na posição 3. Ah, está na posição 3, tá. Ok? Então, quando os ponteiros direita e esquerda forem iguais, eu quebro. Estou quebrando aqui. Ó. Quebro e mando ordenar este vetor e esse vetor. Quando é que eu paro? Quando eu mandar ordenar este vetor e este vetor, eles tiverem uma posição. Mas eu não posso mandar ordenar assim, ó, 4,4, 2,3, né? Eu vou fazer isso, acho o pivô, troco. Quando eu trocar, chegou na mesma posição, aí vamos executar. Que é essa situação aqui, ó. Né? Vai achar o pivô, vai encontrar um ponto de troca, trocou, né? Quebrou. Trocou, manda executar. Vai entrar o left com o right, quebra, o ponteiro vai ficar o vetor, subvetor 2,3 e o subvetor 4,4 em diante. Só que o em diante dele acaba nele mesmo. Opa, é uma posição, está ordenado. É uma posição, está ordenado. Aí vem para esse. É uma posição, está ordenado. Acabou. Aí vai para aquela outra chamada. Tá? Pergunta. Mais algum? Professor, Opa, pode falar. tem algum problema em utilizar como pivô um elemento do vetor? Não. Mas qual elemento que tu vai usar? O que fica na metade do tamanho do vetor? Ah, não tem problema. A escolha do pivô, ela pode ser qualquer coisa. Entendeu? Isso não te garante nem mais nem menos. O que os estudos levaram a entender? Que se eu faço um cálculo de mediano, né, pode ser que o primeiro cálculo não seja tão preciso. Tá? Mas que a partir da movimentação do vetor, o que eu vou ter? Né? Vou ter sempre os maiores concentrados do lado direito e os menores concentrados do lado esquerdo. E aí, o que vai acontecer? Neste momento, a gente vai ter. Só um minuto aqui. Ah, tá. Só um minuto aqui, gente. Tá. Neste momento, o que a gente vai ter? Tá? Quando a gente fizer a média, eu vou estar pegando um valor menor de um grupo de menores com o valor do grupo de maiores no segundo passo. Por isso que talvez seja interessante. Tem outras formas de calcular o pivô. Deixa eu falar aqui. E não simplesmente pegar um elemento do meio. Né? Por exemplo, tá? Dividir o meu array, que é enorme aqui, ó. Esse é um array grande. 14, 32, 23, 5, 10, 7, 29, 57, etc. Dividir em grupos. Então, dado um vetor, eu posso dividir em 3 grupos, 5 grupos, 10 grupos. Tá? Aí eu peguei e dividi em 3 grupos. Dividir em 3 grupos, eu vou pegar o valor intermediário, né,
cada um desses grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu peguei o valor do grupo 3, tá? E calculei a mediana a partir desse grupo. Com isso, né, eu vou entender que o valor médio dessa mediana vai ser 30. Com isso, eu vou trabalhar com esta mediana aqui. Então, o que eu fiz? Escolhi a mediana da mediana. Os estudos, tá, vão mostrar que com isso você acaba ordenando mais rápido. Mas, assim, você tem que pensar que você vai ter ali, né, um volume muito grande de dados. Então, outra coisa que dá para se fazer, né, primeiro, tá, você tem um array, vamos supor que tenha 5.000 dados. Você pode pegar o teu array e já particioná-lo, né, em 3, 4, 5, 6 grupos. Né? Então, eu vou trabalhar em paralelo. Né? Então, eu vou definir, eu tenho 1.000 dados. Vou trabalhar com 10 grupos de 100. Beleza. Entende? Eu vou ordenar primeiro esses 100, depois esses outros 100, depois esses outros 100, depois esses outros 100. Né? E aí, com isso, eu não tenho que caminhar tanto. Ou calcular a mediana tanto. Então, acaba que eu vou restringir, executando 10 vezes o mesmo processo, é como se eu estivesse executando em paralelo. Mas o tempo vai ser menor. E depois eu vou juntando. Então, eu estou juntando duas ideias numa só, mas calculando, fazendo tudo com Quicksort. Então, eu posso, por exemplo, juntar o Merge Sort com Quicksort, que é particiona no meio e executa o Quicksort. Entendeu? Então, é possível pensar em ideias diferentes. O que se diz? Que a escolha da mediana ela é importante. Que, por exemplo, aqui, pegar o original aqui para a gente. Né? Vou pegar o original. Aí eu vou pegar um do meio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso pegar o 8,9 e 9,8. Vamos supor que seja 9,8. O que vai acontecer? Visualmente falando, eu vou ter um vetor com duas posições, porque aqui, ó, que é o 9,8. Então, 6,1 é menor que 9,8, 2,3 é menor, 9,4 é menor, 8,9 é menor, é menor, esse aqui não é. Parou. Aí começa aqui. 4,4 é menor? É. Então troca. Então eu vou trocar o 9,8 com esse cara. Aí começa de novo. 9,8 é menor? É. É maior? Igual? É. Aí começa esse cara aqui. Então 10, aí 4,4 está aqui. Aí eu começo 4,4, 10. Opa, parou. Aí vem para esse cara aqui, 9,8. 9,8
menor ou igual, tá bom, troca. Trocou 9,8, vem para cá. 9,8, aqui tem um 10, né? É menor? Não, para. Aí eu vou olhar aqui. 10 é maior, 6,3 é menor, troca. Vai trocar, vai trocar, vai trocar, vai acontecer o quê? Eu vou ter 9,8 no lugar do 6,3 e 10 no lugar do 4,4. Então, eu vou ter um vetor grande desse lado e um vetor duas posições desse lado. Faz sentido, quer dizer assim, o trabalho... Agora, imagina que isso aqui tenha 100 números, certo? E a posição do meio é exatamente um número muito próximo desse cara. Esta é a grande dificuldade, né? Você vai ter aqui 2 e um vetor de 98 posições. Você fez um trabalho enorme de caminhar nessas 98 posições, tá? Para encontrar 98 caras menores do que o 9 e o 10. 9,8 e o 10. Certo? Então, esse é o pior caso, quando eu escolho um pivô, tá? Que é muito próximo do maior número. Então, se eu escolho o pivô que ele é muito próximo do maior número, vou ter um trabalho excessivo de um lado e um trabalho irrisório do outro. Por que eu tiro a mediana? Exatamente para evitar de encontrar um número muito próximo do maior número. Então, se eu pego um cara aqui e um cara aqui, vamos supor que o 6,1 seja um cara muito alto. Mas esse cara aqui dificilmente vai ser também um número muito alto. Pode ser? Pode. Mas já a chance de ser é muito pequena. Então, a chance de eu pegar 3 números, né, que sejam muito altos ou muito baixos é muito pequena. Né? E calcular a média desses 3, então, né? Ou pegar 4, pegar 5 números. Pode ser até aleatórios, né? Mas a gente tem que pensar num algoritmo que seja eficiente. Ok? Então, aleatoriedade não é sinônimo de eficiência. Né? Ok? Deixa eu ver quem está por aí. Eu vi que teve gente que entrou, saiu, mas vamos lá. Tá o Bruno. Ô, Bruno, seja bem-vindo. Tiago, sempre presente. Felipe, sempre presente. Lucas Gabriel, hoje saiu da cama. Gustavo está aí, sempre presente. Karen, ela até botou a mão na cabeça. Ô, Karen, tá melhor? João Félix, João Vitor. Caroline, sempre na escuridão dos seus pensamentos. Jonatas. O Edson, pô, tem outro Edson aí, ó, cara, sou eu. Ana Chiara. Ana Chiara também resolveu aparecer. Clarissa. Gabriel. Gabriel tá por aí sempre. O Vitor também. Opa, o Vinícius também. Beleza, gente? Eu disse que a gente ainda nem começou, hein? Tá? Então, tentem implementar a ideia. Agora eu não vou dar o algoritmo, tá? Para ver se vocês chegaram no algoritmo. Me chamem qualquer coisa lá no grupo. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Tem certeza? Tá bom, então. Vou parar aqui a gravação, tá no OBS hoje. Espero que tenha